Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe mais esse dia que se inicia, que venha muita paz, saúde, alegria e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Jeremias, capítulo 49, do primeiro versículo até o versículo 39. Profecia a respeito dos amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos, não tem herdeiro? Porque, pois, herdou Milcom, a Gade, e o seu povo habitou na cidade dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabar dos filhos de Amon o alarido de guerra e tornar-se num montão de ruínas. E as suas aldeias serão queimadas, e Israel herdará aos que o herdarão, aos que o herdaram, diz o Senhor. Uivam, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá. Cingivos de cilício, lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filhas rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas, depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos Edomitas. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viesse a ti, não deixaria alguns cachos. Se ladrões de noite não te danificariam, só o que lhe bastasse. Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seu irmão e seu vizinho, e ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado. Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolação perpétua. Os pecados e o castigo de Edom. Houve novas da parte do Senhor,
E um mensageiro foi enviado às nações para lhe dizer: Ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequenos entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a água de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homens algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito. Até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como a águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração das mulheres que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco, envergonhou-se Amate e Arpade, e tendo ouvido mais nova, cambaleias são como os mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e a tomou angústia e dores, a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito da Arábia. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor. Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si e lhe gritarão. Há horror por toda parte. Fugi, desviai-vos para muito longe, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó Babilônia, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos.
eles habita a sós. Os seus camelos serão para presas e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas e de todos os lados. Lhe trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito do Elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte dos seus poderes. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não venha os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os Elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.